Você já foi traída pelo seu marido ou pegou ele de conversinha com outras mulheres enquanto você acreditava que estava tudo bem no casamento? Ou será que você está cansada de não ter a atenção que você merece e quer ver esse homem te colocando como prioridade número 1 na vida dele? Porque, minha amiga, se você hoje vive desconfiada, insegura, achando que toda mulher é mais interessante do que você, se tem medo de ser trocada por uma novinha, isso acontece porque no fundo, você sabe que a relação esfriou e que seu marido não te ama mais do mesmo jeito. É por isso que o seu coração e a sua mente estão constantemente te mandando avisos que seu casamento está ameaçado. Eu vou te dar 5 evidências para você verificar se seu casamento está em risco. Primeiro, ele não te dá mais a mesma atenção. Tá sempre ali no celular, na TV, no trabalho, nem escuta o que você conversa. Segundo, você não é mais prioridade. Ele prefere estar com os amigos, com a mãe dele ou com qualquer outra pessoa. Terceiro, ele não te procura com a mesma frequência. E a vida sexual, caiu na rotina. Você sente como se estivesse cumprindo uma obrigação. E ele há tempos que não se empenha em te seduzir. Quarto, você carrega o casamento aqui, nas costas, fazendo concessões, se sacrificando e ele ali alienado, de boa, nem percebe que algo mudou entre vocês. E quinto, aquelas conversas fantásticas em que parecia tão fácil se entender lá no início da relação foram substituídas por discussões e tá longe de você se sentir ouvida por ele. Se você se enquadrou em qualquer uma dessas hipóteses, abre seu olho, porque seu marido pode jurar de pé juntos que te ama da mesma forma. E a primeira revelação que eu tenho para te fazer é que ele pode até te amar, mas o desejo mudou. E amor e desejo são coisas bem diferentes. Só que isso acontece porque você ainda não sabe o que fazer para manter a paixão em alta. Ninguém nunca te ensinou o que fazer para manter a relação pegando fogo. E essas diquinhas aí de internet é tudo um bando de suposições. Você nunca aprendeu nada que tenha realmente embasamento científico, que tenha comprovação de verdade. Na verdade, tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, os líderes da igreja, os professores que a gente admirava tanto quando criança, só ensinava a ser o quê? Uma esposa comportada, respeitável. E foi justamente por causa desse comportamento que você se lascou. E aí fica aquele gostinho amargo. Puxa, mas eu faço tudo o que é esperado de mim. Meus filhos estão muito bem cuidados, minha casa está impecável, marido chega em casa, tem comidinha no fogão, ele sabe que pode confiar em mim porque eu digo para onde eu vou, com quem eu tô. Ou seja, eu fiz tudo o que me disseram para fazer, então por que meu marido está tão distante? E eu, cada vez mais dependente, ciumenta. O que a gente demora a perceber é que, seguindo essa imagem da esposa respeitável e comportadinha demais, nós nos tornamos mulheres muito previsíveis e sem graça. É o que eu chamo da síndrome da esposa santinha. É chocante o que eu tô dizendo, gente, mas é a dura verdade. Você deve ser uma mulher comprometida com seu casamento? Sim. Só que para se tornar envolvente, manter o desejo sexual ao longo de anos a fio, tem que ser muito mais do que simplesmente boa e respeitável. É preciso saber jogar o jogo. E é isso que eu vou te ensinar. Porque a verdade é que nas regras da atração e do desejo sexual não existe nada que seja politicamente correto. Não tem nada de certinho e respeitável, muito pelo contrário. O tesão tem a ver com desafio, mistério, com risco, poder, jogos, até um pouco de agressividade. Por isso é preciso usar a sua inteligência para tomar atitudes certas e dar os estímulos corretos para você e para o seu marido voltar a esquentar essa vida sexual. Nessa jornada eu vou ensinar como provocar um desejo incontrolável no seu marido por meio do meu método exclusivo Conexão a 2, que mexe com os instintos mais primitivos de caça, territorialismo, de conquista do homem, combinado com práticas que estimulam o vínculo emocional e a confiança do casal. Esse é o segredo por trás do método e que faz com que ele realmente funcione. É uma combinação de estímulos tanto em nível sexual como também emocional. Você provoca aí dois lados completamente diferentes da mente masculina. O cérebro basal, onde se processam os instintos mais incontroláveis, como fome, o medo, sede, frio e o tesão. E também o cérebro límbico, onde se processam as emoções.
Porque no fim das contas, desejo sexual é instinto, é animalesco, não tem nada a ver com o racional. E é por isso que seu marido pode racionalmente querer continuar casado contigo, cuidar dos filhos, sustentar a casa, mas aí quando você vira as costas, o instinto fala mais alto e ele corre atrás de um rabo de saia. Porque ele está sentindo falta da conquista. O homem quer ser caçador. Ele quer conseguir seduzir a mulher que ele ainda não possui. Então, ser uma esposa santinha e uma boa mãe não vai impedir uma traição no futuro. Eu não estou dizendo que nenhuma mulher seja culpada de ser traída. Apenas que o seu comportamento influencia muito o rumo que a relação vai tomar. E aí que você me diz, mas Tati, melhorar a vida entre quatro paredes é a última das minhas preocupações. E aí que mora o engano, porque tudo isso está interligado. A conexão física do casal influencia a conexão emocional. E existem pesquisas sérias mostrando que quando o casal não se entende na vida íntima, a relação fica toda balançada. Aumentam as brigas, o marido fica grosso, a paciência fica por um fio. Pode saber que tudo isso é tensão sexual. E para o sexo ser realmente bom e completar por dentro, é preciso ter envolvimento emocional. A troca energética é mais forte quando existe um laço emocional. E isso não é achismo. A ciência provou que as reações fisiológicas no corpo, a intensidade dos orgasmos e até a facilidade de entrar no êxtase é maior entre pessoas que confiam uma na outra, que estão apaixonadas. Portanto, se ainda sobrou um pouco de amor entre vocês, fica muito mais fácil reativar o desejo sexual. E isso é uma vantagem que você tem em relação a uma outra mulher que ele pode sentir até uma atração, mas não tem envolvimento emocional nenhum. Nessa jornada eu vou provar para vocês que é possível sim reacender a relação, fazer o casamento voltar até a conexão lá da época do início do namoro. E nessa primeira aula nós vamos o quê? Eliminar comportamentos broxantes que a mulher faz no dia a dia e que acabam por destruir a atração. Porque criam ali na mente do homem a imagem de uma esposa muito dependente, sem graça, que não precisa mais ser conquistada. E aí tem gente que vira pra mim e fala, como é injusto a mulher ser culpada de tudo que acontece na relação. Poxa, é a mulher que tem que mudar o comportamento dela, enquanto o homem nunca faz nada pela relação. Pessoal, a questão não é quem é o culpado, mas sim o que você pode fazer para melhorar o seu casamento. Porque olha, você só tem controle sobre você mesma. Você não controla nem convence o seu marido de coisa alguma. E não dá mais para perder tempo com esse tipo de dúvida. Se você tá aqui comigo, é porque você é mais inteligente e mais atenta que seu marido. Você percebe o que a relação precisa e por isso tem capacidade de conduzir mudanças nele a partir de um comportamento extremamente persuasivo e que depende exclusivamente de você. Na segunda aula, vamos eliminar crenças e medos que estão te atrapalhando a ter uma vida sexual mais livre e plena com seu marido. Isso é fundamental, porque enquanto a gente não trabalha a sua autoestima, você não tem coragem de inventar nada novo na sua vida sexual. Não tem coragem de tomar a iniciativa, tá sempre se sentindo feia. E na terceira e última aula, você vai receber o guia definitivo para gerar mais atração e intimidade e colocar seu casamento para ferver. E também como inserir isso de forma prática na rotina de mãe, de esposa, profissional, sem que isso se torne uma sobrecarga a mais. Você já reparou que quanto mais você está disponível, quanto mais você deixa seu marido seguro, menos bola ele dá para você? Porque se ele acredita que você tá ganha e que não existe risco dele te perder, minha amiga, aí você acabou de deixar de ser atraente para ele. Porque ninguém sente desejo em ter aquilo que já possui assim garantido na palma da mão. E você pode ter certeza, a dependência, a previsibilidade, o apego excessivo acabam com o interesse sexual. E isso que eu tô falando pra vocês, gente, não é o que eu acho. Isso é fruto de estudos feitos por antropólogos, psicólogos, neurocientistas nos mais diversos países do mundo, inclusive em comunidades tribais, para provar que é algo inerente ao ser humano.
Para nos aprofundar nisso, nós vamos entender a pesquisa da psicoterapeuta belga Esther Perel, uma especialista que estudou a vida inteira para entender como funciona o desejo erótico entre homem e mulher. E ela fez uma pesquisa em mais de 20 países, entrevistando milhares de pessoas, perguntando o seguinte: quando é que você se sente mais atraído pela sua parceira? E a resposta foi: eu me sinto mais atraído por ela quando eu vejo ela radiante, cheia de energia, fazendo algo que ela adora. Ou quando ela se destaca no trabalho, em algum projeto que é só dela. Ou quando ela se destaca numa festa e outras pessoas se sentem atraídas por ela. Uau! O que a gente pode concluir dessas respostas? Primeiro, que a pessoa fica mais atraente quando ela é autossuficiente e tem um propósito de vida, fazendo um projeto que é só dela. O seu marido precisa ver que a sua vida não depende única e exclusivamente dele, não. Que você vive perfeitamente sem ele. Por isso é importante ter uma rede de apoio com amigos que gostem de você, ter com quem conversar. E aí pode ser um grupo na igreja, sua família, um grupo de amigas da escola, as colegas do trabalho em que vocês saem de vez em quando para um happy hour. Segundo, você precisa mostrar que tem brilho e que esse brilho faz com que você chame a atenção de outros homens à sua volta, te tornando uma mulher atraente, cobiçada. E aí, qual vai ser a mensagem que você está passando para o subconsciente dele? Ele vai ficar com uma leve insegurançazinha, porque ele vai pensar: nossa, minha mulher é incrível, eu preciso tratar ela muito bem, porque senão vem outro cara e rouba ela de mim. E é claro que isso não é algo que ele pensa assim de forma racional. É, na verdade, uma sensação constatada ali nas camadas mais profundas da mente. E chega para ele na forma de uma intuição, um receio. Então, não é algo que ele pensa racionalmente, é algo que ele sente. Então, baseadas nessa pesquisa, nós podemos identificar 5 comportamentos broxantes que destroem a atração do casal. O primeiro é o da mulher grude. Para as mulheres que querem ficar grudadas no marido, eu sempre digo: deixa esse cara respirar. É importante deixar a relação ventilar um pouco. Imagina que vocês saem ali para um happy hour, vão almoçar num restaurante, e aí você senta do lado dele, a um palmo de distância, assim, grudada. Aí parece que você passou uma cola na cadeira e você não levanta para nada. Gente, vocês não conseguem nem se ver, nem se olhar. Você consegue ver quem tá a um palmo de distância de você? Então só quando você levanta, vai no banheiro, vai pegar uma bebida no bar, é que seu marido consegue, olhar pra você, reparar sua roupa, ver seu cabelo, sua maquiagem. O homem precisa ver a mulher a uma certa distância e ter um espaço para admirar e aí cobiçar. Por isso, quando você for a um bar, um restaurante, um evento qualquer, é importante, dar uma circulada, ser vista por outros homens. E é importante também ter um tempo de afastamento para ele sentir sua falta. É uma combinação explosiva quando o homem tem ótimos momentos sexuais e de intimidade com você. Vocês se divertem juntos, ele sente que você é uma parceirona. E aí, de tempos em tempos, você faz um afastamento. Então, qual é a combinação? Quando ele tá com você, são momentos muito bons. E aí, de tempos em tempos, você se afasta um pouco para ele ter tempo de sentir sua falta. E é um afastamento breve, pode ser uma viagem com seus pais, um retiro da igreja, ou um dia que cada um sai sozinho com seus amigos. E é aí que a maioria das mulheres faz exatamente o contrário. O tempo que o casal tá junto é só de discussão, de críticas, e nunca existe um afastamento momentâneo para que um consiga sentir falta do outro. Ah, Tati, mas eu tenho medo de deixar meu marido sair sozinho, porque sei lá, ele pode me trair. Gente, é pura ilusão achar que manter o seu marido ali num cabresto curto vai impedir uma traição, porque o efeito é exatamente o contrário. Segundo, é a mulher invisível. Tem mulher que casa e parece que desapareceu. A palavra final é só do marido. Ela não tem opinião sobre nada na vida mais. Só importa o perfume que ele gosta, a comida que ele prefere. Aí quando os dois saem para algum local, ela falta se encolher para que ele apareça mais. Olha, mas aí você pode se enforcar, sabe? Porque nenhum ser humano quer estar ao lado de alguém tão apagadinho assim. Cadê seu brilho? Cadê sua voz? Você tá apagando tudo que fez esse homem se sentir atraído por você um dia.
E aí, qual a mensagem que você passa para o subconsciente dele? De que você é sem graça, que nenhum outro homem nem nota você e ninguém quer a mulher invisível. Se ele fala que prefere você assim quietinha, com roupa fechada, lacrada até o pescoço, isso é para você não chamar a atenção de outros homens. Só que no momento que você se torna o que ele pede, ele deixa de ter tesão em você. Lembra, tesão tem a ver com territorialismo. Quando ele percebe que tem outro homem olhando pra você, então, caramba, ele pira. Ele volta a acender desejos que tinha por você que nem ele lembrava mais. Agora, se você é a mulher invisível, nunca vai existir esse medo dele te perder, entendeu? Terceiro, a mulher soberba. Sabe aquela mulher que mata o marido ali na unha? Como se fosse uma pulga, um piolho? Ela se acha superior e tá sempre criticando o marido ou reclamando do que ele faz. E aí ele começa a achar que não consegue satisfazer essa esposa, porque tudo que ele faz tá sempre errado. E olha, eu vou te falar, o ser humano que se sente sempre inferior ao parceiro ou à parceira acaba procurando outra pessoa com quem se sinta valorizado, com quem ele possa se sentir assim à altura, poderoso, competente e muito viril. Então, toma cuidado com essa postura. O quarto é a mulher gravador. Sabe aquela mulher repetitiva que fica criando DR para conversar com o marido sobre o que anda errado na relação? O nível de êxito numa discussão de relação é muito, muito baixo, gente. Você precisa pegar seu marido pelo subconsciente. Não adianta repetir a mesma coisa, gritar, ameaçar, chorar. Porque nós, mulheres, somos muito verbais, mas os homens não. Então eles são mais acessíveis através da comunicação não verbal. Uma mudança simples no seu comportamento pode fazer 1000 vezes mais efeito do que uma conversa. Você está usando as armas erradas. A mulher inteligente sabe a hora de se calar e substituir a argumentação por um movimento físico arrebatador e extremamente convincente. Saber ser persuasiva mesmo quando as palavras não resolvem mais. E quinto, a mulher garantida. Uma das coisas mais broxantes é seu marido achar que não existe o menor risco de te perder. É ele sentir como se ele tivesse posse sobre você. E você, sendo objeto dele, não tem mais necessidade de ser conquistada, entende? Tem mulher que até verbaliza: amor, eu sou toda sua. Desde que eu te conheci, nunca mais olhei mais para nenhum homem. Não faz isso. O homem não pode ficar tão seguro assim. Homem é competitivo, ele gosta de conquistar o que é difícil. Mas Tati, como que eu posso ser difícil se eu já tô casada com ele? Olha só, você precisa deixar claro que você tá com ele, mas você não pertence a ele. Você fica muito mais interessante quando transmite a seguinte mensagem pro subconsciente dele: eu não sou sua, eu estou com você e vou permanecer enquanto for conquistada e muito bem tratada. E isso não é algo que você fale com palavras, porque vai parecer uma ameaça, tá? Isso é algo que você mostra com atitudes, com o seu comportamento. Vamos pegar o exemplo de uma aluna que o marido vivia desconfiado dos colegas dela no CrossFit. E aí ele perguntava: e aí, amor, não tem ninguém chegando em você lá no CrossFit? E aí ela respondeu: que isso, amor, ninguém nem nunca olha pra mim. E se alguém tentar puxar papo, já vou dar logo uma cortada. Pronto. Aí ela acabou de vez com aquela pulguinha atrás da orelha que ele tinha e eliminou a chance de fazer um ciúmezinho, que é muito útil. Então, como deveria ter sido a resposta dela? Ela poderia ter dito algo assim: amor, é normal mesmo os homens olharem pra mim, mas eu fico na minha e você precisa confiar em mim assim como eu confio em você. Olha aí, com esse tipo de resposta, ela mostra que é cobiçada sim por outros homens, mas que a conduta dela é irrepreensível, porque ela fica na dela e impõe respeito. Muito bom! Eu aposto que você conseguiu identificar coisas que você faz e nem imaginava que era tão prejudicial, certo? É preciso hoje começar a mudar a imagem que seu marido faz de você, para ele deixar de te enxergar como essa mulher garantida, dependente, grudenta, invisível, e passar a enxergar o diamante que ele tem ao lado e que ele tinha até se esquecido. E acredite, tudo isso é feito num nível subconsciente. Tudo que você aprendeu hoje é extremamente poderoso, porque atua num nível mais profundo da mente masculina. Agora eu quero que você feche seus olhos,
Para a gente poder fazer um exercício para reavivar a memória do que seu marido tem de positivo. Para todo mundo, para o que você está fazendo. Fecha seus olhos, vamos acalmar a mente, só leva 2 minutinhos. E vamos fazer 3 respirações profundas, em que você vai inspirar profundamente, jogando a cabeça para trás. E depois vai expirar, soltando o ar pela boca enquanto abaixa a cabeça. Vamos fazer isso 3 vezes. Para baixo. Uma terceira vez. Por último, para baixo. Relaxando. Agora, presta atenção no seu corpo. Se tiver alguma parte do corpo contraída ou tensa, tensione ainda mais essa parte e em seguida deixe que ela se relaxe. Isso mesmo. Solta seu corpo. Pensa aí em cada pedacinho para ir relaxando o seu corpo. Ainda de olhos fechados, eu quero que você volte lá no seu passado e se lembre da época em que você e seu marido se conheceram. Procura se concentrar nas sensações, nas emoções que despertavam no seu corpo quando ele chegava perto de você. Como era? O que ele fazia que você se sentia tão atraída por ele? Será que era o sorriso dele? Era o seu tom de voz? Talvez a personalidade ou uma gentileza que ele tenha feito para você. Procura inundar o seu coração com essas sensações de atração, de interesse. Como você se sentia quando se aproximava dele? Como era quando vocês se beijavam? Tinha um frio na barriga? Tinha ansiedade para o próximo encontro? Agora foque na forma como ele fazia você se sentir. Era valorizada? Você se sentia desejada, admirada? Avança um pouco mais no tempo e vai para aquele momento exato em que você decidiu que ele era o parceiro ideal. Como você sentiu no íntimo do seu coração, na sua alma, que você queria passar a sua vida com ele? Como você desejou ser a mulher dele? Escolha agora um momento em que vocês estavam completamente envolvidos. Pode ser uma viagem, deitados juntinhos na cama, um beijo. E fixa agora essa imagem que representa vocês apaixonados. Foca nessa imagem como se ela fosse uma foto. E agora você vai ver essa foto se aproximando de você, ficando cada vez mais colorida, mais brilhante, tá vindo na sua direção, como se ela aumentasse de tamanho, como se a imagem estivesse crescendo, ganhando mais brilho. Você agora vai lentamente retornar. Eu vou contar de 3 a 1. No 1 você vai abrir seus olhos, mas vai guardar a sensação do amor, da atração que você sentiu quando começaram a se apaixonar. 3, 2, 1. Agora abra seus olhos. Esse homem que você trouxe na memória é justamente o homem que está ao seu lado agora. E eu te pergunto, o que você tem feito por ele? Como você tem tratado seu marido? Você continua envolvendo ele, se arrumando, se fazendo atraente para ele? Então vamos encerrar por aqui essa aula. Na aula que vem, eu vou abrir a sua mente, trabalhando a sua autoconfiança e a imagem que você faz de si própria. Vai ser um combustível que você precisa para ter coragem de se tornar uma mulher poderosa, sensual, ter coragem de aplicar no seu dia a dia com seu marido tudo que eu vou ensinar sobre sedução. Se você não vier na aula, vai acabar ficando travada por causa dessas crenças limitantes que te colocam para baixo, que te fazem duvidar do quanto você é bonita, do quanto você é capaz de enlouquecer esse homem. Então já coloca o alarme no celular para se lembrar. Um beijo e até lá!